Bom dia, bom dia. Nosso Instagram deu pau aqui, eu não tô achando mais a musiquinha. Bom dia, bom dia, bom dia. Imparáveis, poderosas, confiantes. Tá, imparáveis, poderosos, confiantes. Já bateu no peito e falou que eu sou imparável, sou confiante como um Porsche sem freio? Hoje nós vamos falar de um tema que foi campeão essa semana. Vamos clicar aí, gente, no aviãozinho? Vamos mandar para os amigos, para as amigas? A nossa live caiu aí a primeira, eu enviei. Mas o que vai valer vai ser essa de agora, porque o Instagram travou com a música. Vamos enviar aí pro povo participar, que hoje nós vamos falar de um conteúdo que foi campeão essa semana, que é a respeito de conteúdo. Não sei se vai dar para falar de tudo, mas o que não der, eu vou dividir depois, ao longo de 2022, né? Tá acabando o ano, todo o conteúdo. O conteúdo em si é a parte mais importante de um negócio digital. O conteúdo em si, ele é a chave, ele é o ouro, porque ele realmente o que produz, ele realmente o que te externa, é geralmente o que te identifica. Então é a parte mais importante, muito antes de vender, muito antes de se comunicar, você tem que ter conteúdo para passar, você tem que mostrar esse valor. Então, hoje a gente vai falar de vários pontos do conteúdo e dentre eles a gente vai falar sobre os 4 pilares de conteúdo. Nós temos alguns pilares que se a gente seguir facilita, porque se a gente for falar de conteúdo é um universo muito grande, a gente já tem várias lives aqui, se você chegou aqui de paraquedas hoje, sejam todos bem-vindos. Se você chegou aqui de paraquedas hoje, aqui dentro do Instagram, dentro do IGTV aqui, se você clicar no perfil, no ícone do IGTV, né, aquele tiozinho, você vai ver vários vídeos sobre tanto de vendas, sobre gerenciamento, sobre conteúdo. Tem o Taco, tem o Marta, tem várias partes do conteúdo, do universo do conteúdo. E a gente vem diluindo isso para você ir aplicando parte a parte, poder testar aí o perfil dos seus clientes. Então, os 5 pilares do conteúdo são as primeiras partes que a gente vai falar hoje. A gente vai dividir esses 5 pilares de conteúdo e depois a gente vai falar do funil. Então, fica até o fim que vai ter conteúdo do início ao final. Dos 5 pilares de conteúdo, a gente tem o primeiro, que é o conteúdo natural. É aquele conteúdo de conexão, é aquele conteúdo mais livre, é aquele conteúdo espontâneo, onde você e sempre, intencionalmente, a gente fala muito isso aqui, se for para você postar por postar, não poste, seja sempre intencional no seu post e sempre poste nessa parte do conteúdo natural aquilo que você quer que as pessoas consumam, aquilo que uma mensagem que você quer passar com aquela conexão. Então isso mostra o seu dia a dia, isso mostra... A gente tem uma live aqui, inclusive, só sobre conexão. Não vou falar muito não para você ir lá assistir. São conteúdos mais livres, são conteúdos mais espontâneos, mas sempre intencionais, uma mensagem que você quer passar. O segundo conteúdo é o conteúdo autoral. O conteúdo autoral, geralmente, ele tá no feed. Geralmente, a gente usa até, inclusive, aquela regra de Pareto, que é muito antiga, né? 80-20. 80% do seu feed, das suas postagens, do seu trabalho na internet, ele deve ser profissional. E 20% deve ser livre. A gente falou há umas 2 lives atrás sobre o conteúdo 5, 4, 3 e 2 estrelas. Lembra? 80% deve ser o seu conteúdo de... Travou de novo, gente? Não acredito. 80% deve ser o seu conteúdo 5 estrelas. E 20% deve ser o seu conteúdo de 4, 3 e 2 estrelas. Aqueles conteúdos restantes. O seu feed
Ele tem que passar autoridade. O seu feed é onde as pessoas entram para realmente saber o que você faz. Ele realmente é a sua parte profissional. E ele é onde a gente passa o conteúdo técnico do taco. O conteúdo natural a gente passa conexão. E no conteúdo autoral a gente passa conteúdo técnico. Outro ponto também que traz muita autoridade, esse conteúdo autoral é na caixinha de pergunta. Caixinha de pergunta, se você for intencional na pergunta, vão vir respostas intencionais para a sua geração de conteúdo. Observa isso. O terceiro conteúdo é o conteúdo aberto. O conteúdo aberto, ele tem que vir aqui uma chamada de ação dele, porque ele é um conteúdo de topo de funil. A gente vai falar isso logo na sequência. Só que as pessoas que chegam pelo seu conteúdo aberto, elas não te conhecem. Então, você tem que tomar muito cuidado de como que vai ficar o seu posicionamento ali. Porque como as pessoas não te conhecem, você pode acabar passando uma imagem que não condiz. Ou passar uma imagem negativa ali. Então, um exemplo, conteúdo político, um conteúdo religioso, você deve evitar. Porque uma coisa, se for pesado, um valor muito importante para aquele seguidor, ele vai sair. Então, ele é um conteúdo aberto, mas ele também tem que ter um pouco de cuidado em relação a isso. Então, por exemplo, texto jornalístico, estatísticas, um vídeo Nutella, tudo isso é muito bom para conteúdo aberto. É aquele conteúdo de 2, 3 e 4, 5 estrelas. É aquele conteúdo lá de cima, que você vai ver quando a gente falar de funil, ele tá lá em cima no topo de funil. Ele é aquele conteúdo mais atrativo. O quarto, primeiro, segundo e terceiro. O quarto é o conteúdo direcionado. Como o próprio nome já diz, ele é direcionado à sua audiência que traz para você. Como? Através dos comentários, através de histórias. Podem reparar, eu já testei com várias clientes minhas. Toda vez que você mexe com emoção, toda vez que você coloca uma foto muito bonita, uma foto glamourosa, uma foto que traz história, você mostra um lifestyle, uma coisa que motiva, uma coisa que surpreende, isso mexe com as pessoas e isso te gera comentários. A audiência te traz. E quando você lê aquele comentário, atenção, responda sempre. Sempre falo isso, não deixe ninguém sem resposta. Uma diquinha aqui que eu testei esses dias, vai ficar até como uma dica extra. Você fez um post hoje, teve movimentação nele naqueles primeiros 20 minutos, engaja ali. Depois, deixa para o dia seguinte, mas responda. Aí no dia seguinte você vai lá naquela postagem e curte os comentários e responde todas elas. Por que que isso é importante? Porque você movimenta o algoritmo do Instagram. Você movimenta aquela postagem. O Instagram vai falar assim, nossa, depois de 24 horas aquilo ali continuou sendo movimentado, esse post é relevante e ele te ajuda a entregar. Então, fez aquela movimentação ali no dia, deixa para o dia seguinte, aí você vai lá e curte os comentários remanescentes e responde todos os comentários. Então, o conteúdo direcionado é aquele conteúdo que a sua própria audiência fez. Eu vou fazer um esqueminha desses conteúdos depois e vou colocar para vocês na lista VIP, que tá aqui no link da bio, tá escrito lista VIP. Tem lá onde eu disponibilizo um manual gratuito para você, de você analisar o seu próprio perfil, e eu vou colocar esse resuminho lá para vocês. Entra na lista VIP que eu vou colocar lá, tá? E aí, por que que isso também é muito importante? Além de ser um respeito, uma retribuição para quem te segue, quando uma pessoa perde o tempo, investe o tempo dela, vamos falar assim, indo no seu post e comentando, é porque aquilo foi relevante, é porque aquilo foi importante. Porque a curtida, tanto que no engajamento do Instagram, ela é o que conta menos. Porque a curtida é muito automática. Você passou a ler o pip, você passou lá a ler o pip. Quando você para e comenta, além da pessoa passar mais tempo no seu perfil, ela entende que aquilo que você postou é relevante. Então, ele considera aquilo. Antes disso, tem o compartilhamento, que quando você envia para alguém é porque aquele conteúdo é muito importante. E quando você salva é porque aquilo é muito importante, que você tanto é importante que você quer voltar para ver depois. Então, é um conteúdo de muita relevância. E depois vem o comentário e aí sim vem a curtida, porque a curtida ela é muito automática. Então, sempre responda, porque a pessoa realmente investiu o tempo dela ali para poder falar com você. E o último pilar, que não é menos importante, é o conteúdo secreto. O que é o conteúdo secreto? Alguém ousa aí em arriscar falar para mim o que é o conteúdo secreto? Fala aí para mim. Júlio, Ivan, Lilian, fala aí pra mim, o que vocês entendem como conteúdo secreto? Por que ele é secreto? Porque é ali que tá o dinheiro.
Ali que está o valor. E é dali que vem a monetização. Está no seu direct. Porque a pessoa, quando vê o seu perfil e ela sai do seu perfil, clica lá em cima, clica em mensagem e te manda um direct, é porque aquilo foi muito bom, aquilo foi muito importante e aquilo realmente gerou um valor para ela a ponto dela poder te responder. E o direct, ele traz mais intimidade, ele traz mais proximidade e ele também traz muita dor. A pessoa nunca coloca a dor dela no comentário, ela coloca a dor dela no direct. Então, quando a pessoa te manda um direct, é porque realmente ela está precisando, realmente ela está querendo ter mais acesso a você e isso deve ser levado em conta. Muito mais para geração de valor, para mostrar sua acessibilidade, para mostrar sua autoralidade, inclusive aquela abertura de você ir lá e dar o checkmate e fazer a venda para ela. Pensa nisso. Então, os posts, o padrão de conteúdo do seu feed, o padrão de conteúdo dos seus posts é você. Está dentro de você, está com você e ainda a gente divide isso em mais 4 pontos. Um post, ele deve transmitir autoridade, ele deve transmitir autoralidade, ele deve transmitir relevância e ele deve transmitir referência. Observe, os 4 não estão dentro do seu feed, dentro do seu conteúdo, está dentro de você. Por isso o estudo constante e por isso essa miscigenação aqui de conteúdos que a gente traz para você saber fazer tudo em cada ponto e não perder nada, esperar chegar na parte de venda para poder vender. O que é o post que transmite autoridade? Desculpa. A autoridade mostra o quão você é bom. A autoridade mostra quem você é. Bem-vindos, bem-vindos. A autoridade mostra a sua tecnicidade. A autoridade mostra realmente o quanto você sabe, o quanto você é competente, o quanto você é eficiente. A autoralidade, ela mostra a sua individualidade. Ela mostra a sua personalidade ali. Na live de conexão, a gente falou muito disso. O que é a autoralidade? É quando você tem a sua linguagem, seja ela verbal ou não verbal, na sua letra, na sua fonte, nos seus emojis. É quando você tem a sua individualidade. É você que tá ali, aquela coisa que quando você olha, você fala assim, não, aquilo ali é de Grazi. Aquilo ali quem faz é Grazi. Aquilo ali é a cara de Grazi. Isso é a sua autoralidade. A autoridade é a sua tecnicidade, competência, seu conhecimento em volta daquilo. A autoralidade, o seu jargão, a sua individualidade. A relevância, você pode ser bom o que for, você pode ter valor o que for, mas você só consegue passar isso quando você se expõe. Então, a sua relevância tá ligado ao tanto que você se expõe, a cara que você tá disposta a bater. E a sua referência é quando você se torna realmente uma referência daquilo. Já é o retorno da pessoa de que quando a pessoa fala assim, quando pensa naquele tipo de assunto, ele lembra de você. Aí você fala assim, nossa, Grazi, mas tem tanta gente que fala o que eu falo, tem tanta gente que faz o que eu faço, o que te define? Nesses 5 pilares do conteúdo que a gente falou agora acima, no conteúdo natural, no conteúdo autoral, no conteúdo direcionado, no conteúdo secreto e no conteúdo aberto. O quanto você tem aplicado a sua autoridade, a sua autoralidade, a sua relevância e a sua referência. Por isso que eu não podia falar de conteúdo todo de uma vez e eu precisei dividir essa live de conteúdo em 3 pontos. Nos pilares de conteúdo, no padrão de conteúdo e no funil de conteúdo. Bem-vindos! Gente, a live caiu, voltou e o pessoal não voltou junto. Ainda bem que vocês estão aí. E aí, a gente pensa no seguinte, como que eu vou dividir esses pilares de conteúdo e como que eu vou aplicar esses 4 pontos de relevância? A gente tem o funil de conteúdo. O que é o funil de conteúdo? É literalmente um funil. Aí tem aquela boca do conteúdo, que é aquele bocal onde a boca é maior, onde filtra, onde entra mais gente. Ali a gente fala que é o topo de funil. São aqueles conteúdos que você gera para atrair pessoas, para trazer pessoas de fora. Onde que entra lá nos 5 pilares de conteúdo? Bem-vinda, Maria Rosária! O que entra nesse topo de conteúdo? O conteúdo aberto, o conteúdo direcionado, porque são assuntos fora da sua rede. Na lei de Pareto, né, no conteúdo aberto, a gente fala que tem 20%, que é aquele conteúdo de 4, 3 e 2 estrelas. São conteúdos que envolvem o seu nicho principal, que envolvem o seu produto de venda e que vão atrair as pessoas ali. Então, vamos supor, vídeos, collabs,
frases de impacto, são excelentes fontes de topo de funil. Outro ponto muito importante de topo de funil. Vamos supor que você fala sobre negócios. Vamos supor o meu caso aqui, eu falo de gerenciamento de redes sociais. Então, eu faço tanto análise de perfil, eu faço gerenciamento de redes e eu formo profissionais em gerenciamento de rede social. Mas o gerenciamento social tá aqui. O que eu tenho que falar mais em cima? Eu tenho que falar de empreendedorismo feminino, eu tenho que falar de renda extra, eu tenho que falar de trabalho em casa, eu tenho que falar de liberdade geográfica, eu tenho que falar sobre todos esses pontos, esses universos que regem o gerenciamento de redes, para eu atrair a pessoa que está ali. Ele é o de topo de funil. E aí a gente vem para o segundo funil de conteúdo, que é o meio de funil. Então o funil está aqui está a boca e aqui está o meio de funil. Que são as pessoas que já entraram e são aqueles conteúdos que vão reter a pessoa ali, que vai fazer a pessoa ficar ali. O que são esses conteúdos? O seu feed. O que são esses conteúdos? Literalmente a sua parte técnica. O que vai fazer a pessoa ficar ali? É o tanto de valor, é o tanto de conteúdo. Vontade de espirrar. É o tanto de conteúdo, é o tanto de valor que você gera para essas pessoas. E aí você vai falar sobre gerenciamento em si, sobre venda em si. Vamos pegar um outro exemplo? Vamos falar de saúde. A pessoa vai falar de saúde, hábitos diários, o que você deve fazer, o que você deve evitar, o que você deve comer, o que você não deve comer, o que você deve evitar, partes mais específicas de alimentação, de digestivo, de respiratório, agora na época de fim de ano, como balancear os excessos alimentares, isso tudo tá lá em cima. Como que ele chega no meio? Vamos supor que é uma academia. Exercício físico para braço, exercício físico para perna, como que você faz o seu trabalho, você executando o seu trabalho, o que você pode oferecer para aquela pessoa que chegou. E aí, no fundo de funil, é aquela pessoa que está consumindo ali, alimentando o seu conteúdo todos os dias e vai comprar de você. É aquela boca, é aquilo que restou, é aquilo que ficou. É aquela pessoa que alcançou a sua autoridade, é aquela pessoa que gosta da sua autoralidade, é aquela pessoa que vê relevância no que você fala, no que você faz, e é aquela pessoa que já te viu como referência naquilo que você fala, naquilo que você faz, então ela vai comprar de você. Eu falo que o fundo de funil é como se fosse um fã. Aquele cliente que vira o seu fã, é aquele cliente que te acompanha, é aquele cliente que lê tudo que você faz, que você posta, é aquele cliente que te indica, que quando você faz uma coisa ele manda para todo mundo, é uma pessoa que te acompanha, é uma pessoa que te defende. Então eu falo que pega o seu Instagram, vira o lado, vamos virar o jogo, vamos mudar o lado. Gente, eu tô com uma vontade de espirrar. E vamos olhar do outro lado e pega o seu Instagram, olha lá. Quais os stories que você mais vê? De quem são os perfis dessas pessoas que você mais vê? Quem são os posts que estão ali na sua primeira linha? Quem é? Quem que você vê? Quem que você acompanha que te faz salvar um post? Que te faz marcar um amigo? Que te faz encaminhar o post para ela? Sejam bem-vindos, bem-vindos. Quem é no seu perfil que te faz esse movimento? Depois que você olhar esse perfil que você acompanha, aí você pensa, por que eu sigo essa pessoa? Por que eu consumo o conteúdo dessa pessoa? Por que eu salvo? Por que eu encaminho? Por que eu comento o conteúdo dessa pessoa? Por que às vezes eu procuro o conteúdo dessa pessoa? Bem-vindo, Marcelo, tu. Eu não tô conseguindo clicar aqui, galera. Por que você acompanha essa pessoa? E aí você vai ver o fundo de funil. O fundo de funil tá ali embaixo, é quem vai comprar de você, é quem realmente vai comprar o seu produto, é quem gasta mais tempo e dinheiro com você. Então, na hora que você chega, que a pessoa chega lá, ela fala assim, nossa, que legal o conteúdo dela, ela fala de empreendedorismo feminino, ela fala de trabalhar em casa, ela fala de renda extra, ela fala de como vender mais na internet, tá lá em cima o seu fundo, o seu topo de funil. Quando a pessoa chega no meio do funil, ela quer consumir aquele conteúdo, ela quer aprender, ela quer ler tudo que você faz, para na hora que você soltar uma oferta, ela vai comprar. Então, nisso, vamos fazer a política reversa? A gente falou aqui agora do funil, e aí a gente falou do padrão de conteúdo que é você.
a sua autoridade, a sua autoralidade, a sua relevância e a sua referência, para você aplicar nos 5 pilares, que é o conteúdo natural, o conteúdo aberto, o conteúdo secreto, o conteúdo direcionado e o conteúdo, eu comi um aqui, autoral. Então, todos esses de topo, de meio, de fundo, de funil, eles estão dentro dos 5 pilares que vão gerar a sua autoridade, a sua referência, a sua relevância, a sua autoralidade. Vamos resumir para quem chegou aqui atrasado? Nós falamos de 5 pilares de conteúdo. Conteúdo natural, que é aquele conteúdo livre, aquele conteúdo espontâneo, aquele conteúdo de conexão, mas sempre intencional. Nunca faça um post para fazer. Por que você postou aquela história? O que você quer passar com aquela mensagem? Sempre um conteúdo livre, um conteúdo espontâneo. Aquilo que você intencionalmente quer que as pessoas consumam de você. Segundo, conteúdo autoral, a sua tecnicidade, o tanto que você é bom, o tanto que você tem conhecimento. A lei de Pareto, 80% do seu conteúdo deve ser profissional e 20% deve ser livre, de topo de funil. São aqueles conteúdos que a gente falou nas lives passadas, de 4, 3 e 2 estrelas. O universo que envolve o seu conteúdo. Terceiro, conteúdo aberto. Cuidado com o seu posicionamento. Evite falar de política, evite falar de religião, mas gere aquela conexão. Exemplo, texto jornalístico, estatísticas, vídeos Nutella. Quarto conteúdo direcionado, aquele que a sua audiência traz para você, aquilo que as pessoas comentam, valorize a ação das pessoas. E elas estão trazendo conteúdo para vocês o tempo todo, tanto nos comentários quanto no direct. Quinto conteúdo, o conteúdo secreto, é o conteúdo do direct. A pessoa, quando sai do seu perfil para ir no direct dela, porque ela realmente está querendo acesso, ela está querendo a sua ajuda, ela investiu tempo e você deve valorizar, porque é aí que está a sua venda, aí que está a sua monetização. E dentro desse padrão de conteúdo, que é você tem que ter autoridade, que é o quão você é bom, o quão você é competente, a sua autoralidade, que é aquilo que te difere, uma coisa que realmente é só sua. Terceiro ponto, a sua relevância, o quanto que você está disposto a aparecer, o quanto você se expõe, porque as pessoas só vão saber o valor que você julga que tem quando você se expõe, quando você dá a cara a bater. Muito importante, façam stories. Stories gera conexão, as pessoas compram de pessoas. Apareça mais. E o último ponto, a sua referência, quando te torna tão bom. Por que você é tão bom? Por que as pessoas compram de você? Por que você torna referência naquilo que você faz? E aí você distribui isso tudo nos conteúdos de topo, de meio e de fundo de funil. Topo de funil, aquilo que você faz que atrai as pessoas ali para dentro. Entra aquele mundo de gente lá dentro. Collabs, vídeos, lives, frases de impacto, tudo que gera e está envolto do seu negócio, mas que está lá em cima no topo do funil. Meio de funil é geração de valor em si, aquilo que você contribui, aquilo que você alimenta, aquilo que você ensina as pessoas. E o fundo de funil é geralmente aquela pessoa que já virou seu fã, já virou seu seguidor, que acompanha o que você fala, que vê o que você faz e que quando você soltar uma oferta, ela vai comprar de você. Então eu espero que tenha ficado muito claro para vocês essa questão de conteúdo, que vocês passem a produzir a partir de hoje muito conteúdo de valor, porque o conteúdo, como nós falamos no começo, ele é a chave do seu negócio, ele é o ouro, ele é o que te dá autoridade. Gente, um ponto muito importante, que é uma coisa que eu custei a aprender. Falo isso com vocês com a maior humildade do mundo, com o coração mais livre do mundo. Eu tinha receio de passar conteúdo, porque eu falava assim, se eu passar conteúdo, eu não vou ter o que vender. Se eu passar conteúdo, as pessoas não vão ter o que comprar, e não é. A Michelle Obama falou isso, uma coisa que foi quando começaram a abrir a minha mente em relação a isso. Sucesso é o tanto de diferencial que você faz na vida das pessoas. E a Isabelle Moreira fala muito o seguinte, nós somos uma empresa de conteúdo gratuito que oferecemos acesso premium de vez em quando. Então, todo o nosso ouro é entregue aqui. Então, tudo que você aprender de conteúdo, entregue gratuitamente. Isso vai fazer com que você crie autoridade, gere autoridade. Bom dia, minha amiga! Isso vai fazer com que você gere autoridade, que as pessoas possam te ver como uma pessoa competente. E isso vai fazer com que você aprenda. 30% do que a gente aprende está no que a gente vê e no que a gente escuta.
55% tá no que a gente escreve, quando você vê e escreve. Eu sou assim. Mas 90% do seu aprendizado tá quando você ensina. Então pega o seu filho, pega a sua vizinha, se você for mais audaciosa e tá acompanhando a gente aqui, faz uma live, tudo que você aprender, faça um vídeo. E ensine as pessoas, porque isso também vai ser uma prova de você, uma oportunidade de você ficar mais consciente, de você ficar mais técnico, de você ter mais autoridade, de você ficar mais desinibido, de você ficar mais preparado, de você ensinar as pessoas, de você gerar valor para as pessoas, de você contribuir na vida das pessoas. E depois, quando você for vender, fica muito mais fácil, porque as pessoas vão estar te acompanhando, elas vão confiar em você, as pessoas vão estar te acompanhando, ela vai indicar você e ela vai saber que ela realmente está aprendendo com você. Sabe quando você se inscreve, você vê essas propagandas aí de Instagram, workshop tal, de 3 a 5, semana de lives, bom dia amiga, semana de lives assim, assado. Aí você inscreve, quando você entra lá no conteúdo gratuito, aquela encheção de cebola, e na hora para você comprar no final, quando você gera muito valor no gratuito, as pessoas pensam assim, putz, se ela dá tanta coisa no gratuito, imagina o que é pago. É isso que você tem que pensar. Essa intenção também tem que estar presente nos seus posts. Gere valor a ponto da pessoa falar assim, faça ideia, o conteúdo dessa guria é pago. Pense nisso. Pega os 5 pilares, pega o padrão de conteúdo e o topo meio de funil, devora isso e monta a sua estratégia. Faz isso durante uma semana e depois você volta aqui e me conta. Como que a sua autoridade vai melhorar, como que o seu conhecimento, você vai descobrir que você sabe muito mais coisa do que você imaginava, que você tem muito mais conteúdo guardado com você do que você imaginava. E depois que eu entendi isso, eu comecei a virar uma caixa de conteúdo, porque cada folha do meu caderno, assim ó, cada folha você fala, gente, eu posso falar sobre isso, eu tenho conteúdo sobre isso. E quando a gente não faz isso, a gente acha que a gente não tem nada. Que o único conteúdo que a gente tem para oferecer, que a gente tem para passar para as pessoas é o pago. E não é. O pago é justamente o que a pessoa não sabe fazer, é o que a pessoa não está disposta a fazer, é o que ela não tem tempo de fazer, que é justamente a sua autoridade que você pode fazer por ela. Sempre tem o seu acesso premium, que é o que você tem para oferecer e que faz com que seja pago, que faz com que você venda sem medo, porque você já contribuiu exaustivamente para as pessoas no gratuito, viu? Eu espero que vocês tenham gostado. Quem chegou aí atrasado, assiste de novo. Se tiver alguma dúvida, me chama. Já hoje a gente falou, hein? Achei que eu não ia passar do tempo e a gente falou bastante. Qualquer dúvida, me chamem, aplique porque conteúdo é aplicabilidade. E você vai ver a mina de ouro que você tem aí dentro, viu? Vamos colocar aqui a nossa musiquinha. Repete aí, ó, segunda-feira. Vocês têm aí uma semana imparável, maravilhosa, poderosa, próspera e abundante para todos e todas. Uma excelente segunda-feira. Tchau!